Boa noite, igreja, graça e paz. Você pode se assentar, querido. Como é bom poder estar aqui mais uma vez e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus juntamente, com os irmãos. Como é bom ver tão rostinhos, amigos, queridos, pessoas que nós amamos tanto. Querido, eu sei que você veio do projeto, muitos que estão aqui, alguns não conseguiram chegar. Então, sem mais delonga, eu quero convidar você, abra sua Bíblia, em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. O tema da nossa mensagem nessa noite, para que você possa se habituar com esse tema, é posicione-se diante das lutas. Existe um verso-chave dentro de todos os versículos que nós iremos ler. E esse verso fala, Deus falando para o povo tomar sua posição. Pois Deus já iria entrar e guerrear pelo povo. Aquela guerra não era para eles, mas Deus iria guerrear em prol de cada um deles. Quem passou pelo Radical nesse final de semana, quem trabalhou, ou se tem alguém aqui que estava como acampante, sabe o nível de luta, o nível de batalha que foi esse final de semana. Pastor, mas você não foi. Não, realmente eu não fui, querido. Eu fiquei devendo dessa, eu estava batalhando e travando uma outra luta, e graças a Deus somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu fiquei sabendo já de algumas coisas que aconteceram nesse final de semana. E é interessante, não havia pensado em nada relacionado ao que vocês viveram. Mas Deus colocou algo em meu coração para compartilhar com vocês. E como isso falou comigo quando eu ouvi alguns relatos de como foi o final de semana. De como foi esse fim de semana. Porque mais uma edição, e todas elas são bênçãos, e nós aprendemos que não dá para ir para o projeto radical trabalhar de qualquer maneira. Nós aprendemos que não dá para ir para o projeto sem antes se santificar, sem antes buscar a Deus, sem antes nos posicionarmos. Mas isso não é apenas para um projeto de um final de semana, isso é para um projeto da nossa vida. Não dá para enfrentar as lutas diárias, as batalhas dessa vida que temos enfrentados a cada dia, durante a semana, durante a nossa vida inteira, sem nos posicionarmos da maneira correta, sem nos santificarmos, sem buscarmos a Deus. E é interessante que esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, aqui existem algumas chaves, alguns apontamentos que vão nos ensinar a nossa caminhada aqui terrena, nos ensinar a lutar a batalha que Deus quer que nós venhamos a lutar de uma forma onde nós sairemos sim mais do que vencedores, porque nós já somos. Mas aprender que com o texto sagrado, que a maneira correta de lutar, querido, nós encontramos apenas na Bíblia, e é maravilhoso como Deus já deixou isso tudo escrito para nós. 2 Crônicas, o texto é longo, a partir do verso de número 1, e eu vou precisar ler todos os versos, até o 22, para que você possa compreender um contexto daquilo que nós iremos assim meditar. Diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo.
Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a destes para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem nos expulsar da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los, pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. E no meio da assembleia, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas, dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra, lida aos nossos corações, e que esta palavra possa produzir frutos a 100 por 1 em nossa vida. Amém? Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, por termos a oportunidade de mais uma vez estarmos diante do Senhor, na sua casa, Pai, para te louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos, ó Pai, de poder te adorar em espírito e em verdade e com total liberdade, Senhor. Ó Deus, e nesta noite, Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que por graça e misericórdia, o Senhor venha falar aos nossos corações,
Nós oramos, Espírito Santo, e clamamos a Ti, Espírito Santo, que venha a trabalhar em nossos corações, no profundo das nossas almas, para que o texto lido, para que a explanação da Sua palavra, Deus, possa, ó Pai, chegar ao profundo de nossas almas e produzir frutos em nossa vida, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, se há alguém entre nós, Senhor, que ainda não professou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que seja uma noite, Pai, oportuna na vida dos seus, ó Pai, que eles venham, Deus, a aproveitar esta oportunidade, e Deus, que eles possam sair daqui, ó Pai, com uma certeza de que só o Senhor é Deus, de que eles entreguem a sua vida a Ti, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, Pai, que seja uma noite, ó Pai, de romper, que seja uma noite, Deus, de milagres, que seja uma noite de curas, de libertação, em nome de Jesus, Pai. Nós somos o Teu servo, Senhor, somos instrumentos nas Tuas mãos, Pai, então Te pedimos, ó Pai, humildemente, usa-me, Senhor. Usa-me como instrumento Seus, ó Pai, que a minha pequenez, que as minhas falhas, ó Pai, não venham ser impedimentos para o Teu agir, ó Pai, mas que eu apenas seja um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Então usa a minha boca, usa o meu intelecto, em nome de Jesus, e que sobre este altar, nesta igreja, apenas o nome de Jesus Cristo seja sempre o único, adorado e exaltado. E é nesse nome lindo, maravilhoso, que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém, querido. Então, querido, o texto vai falar sobre um tempo em que o povo de Judá, a nação de Judá, era um povo, um período de divisão, onde havia o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte foi um tempo muito difícil, porque o reino do norte, eles passaram, todos os reis que passaram ali no reino do norte, nenhum deles agradou ao Senhor. O reinado do sul, os reis que passaram, todos eles fizeram e agradaram ao Senhor, mesmo alguns em algum momento não sendo tão fiéis assim, mas eles se voltam para o Senhor, da onde ali se preservou a linhagem de Davi, a linhagem de Jesus Cristo. E aqui nós estamos num momento muito chave da história desse povo. Um momento que eles vinham de grande prosperidade, um momento que eles vinham muito bem. O rei Josafá era um rei que já havia entrado para a história de Judá, pelo todo o contexto dele, por toda a prosperidade que o povo de Judá havia conquistado. Só que aconteceu algo interessante. Povos que desde quando eles saíram do Egito e o Senhor falou para não exterminar, não entrar em guerra contra aquele povo, esse povo em determinado momento se volta contra a nação do Senhor, se volta contra o reino do sul. E é interessante que nesse momento, o rei Josafá, ele fica assustado, ele fica alarmado com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí ele busca sua orientação de como proceder no Senhor. E eu quero deixar de uma forma muito rápida e objetiva 5 apontamentos chaves para a sua vida, de como você deve enfrentar as suas lutas, de como você deve lutar as suas guerras, de como você deve se portar quando chega aquele momento que você não sabe mais o que fazer. Sabe aquelas horas que você diz, eu não sei o que fazer, eu não sei como proceder, eu já não tenho forças, eu já não sei mais o que eu tenho que buscar, eu não sei mais onde buscar, eu não sei mais o como proceder. Aqui, querido, nesse texto que acabamos de ler, tem todas essas instruções. E a primeira chave, o primeiro apontamento, está no verso 3 e no verso 4. Onde, querido, para você, nessa noite, entenda, você não pode lutar as suas guerras, você não pode lutar as lutas que você tem travado sozinhos. Pare de lutar sozinho. Olha o que diz o verso 3 e o verso 4. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá.
Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. O que isso significa para mim e para você, querido? Que a gente não vai vencer as nossas batalhas, as nossas guerras, lutando sozinho. Que é necessário convocar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que caminham conosco, e convocar eles para estar orando junto. O rei, como líder daquela nação, ele percebeu que ao consultar ao Senhor, ele precisava não somente ele, mas conduzir toda aquela nação em oração e em jejum por conta daquela causa. Quantas pessoas passam os seus dias, passam meses, anos, travando batalhas, guerras, em silêncio. Não compartilham com o pastor, não compartilham com o irmão da intercessão, não compartilham com aquele amigo fiel, aquela pessoa que é cristã e que gosta de você, aquele homem, aquela mulher de Deus, que sabe que vai orar por você, e muitas das vezes você não compartilha, porque você tem vergonha da luta que você tem travado. E aí você está indo contra o texto bíblico, querido, porque Tiago capítulo 5 vai nos ensinar, querido, que nós devemos confessar uns aos outros, nós devemos falar uns com os outros, para que sejamos curados. Sabe, essa igreja está vivendo um momento lindo. Eu não sei se você faz parte de uma célula. Se você não faz, querido, você está em desobediência ao seu pastor, e você está em desobediência à visão dessa igreja. Então faça parte de uma célula. Por quê, pastor? Porque lá na célula você vai ser cuidado, lá na célula você vai ser amado, lá na célula você vai poder compartilhar a sua luta, você vai poder compartilhar com aquelas pessoas que estão ao seu redor ali, aquilo que você está vivenciando, e aquelas pessoas, a partir daquele momento, elas serão para você um exército, que estarão orando, e estarão, querido, vivendo e lutando a mesma guerra que a sua. Nós precisamos compreender isso, querido. Essa igreja é uma igreja que se reúne no templo e nas casas, ela vive o modelo bíblico. E você não pode ficar fora disso. Entenda, querido, que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele agiu dessa maneira. Você lembra que quando Jesus Cristo foi para o jardim de oração, para o Getsêmani, Ele não foi sozinho naquela quinta-feira. Antes da crucificação, Ele chamou os discípulos: vem orar comigo. Jesus diz para ele: olha, a minha alma está profundamente perturbada. Eu estou aflito. Eu preciso que vocês venham orar comigo. Então entenda, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei se é no âmbito financeiro, familiar, se é algum tipo de vício, se é um mau costume, eu não sei, querido. Mas eu sei de algo: você não pode lutar sozinho essa guerra. Você não pode continuar caminhando sozinho. Compartilhe isso. Chame o seu pastor, chame os pastores dessa igreja, converse com ele, convoque essa igreja para orar junto com você, em prol da sua luta, em prol da sua guerra. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu participei de um projeto radical, ainda lá em Rio Bonito, e eu fui trabalhar no Transformação Radical. E foi uma edição muito especial, né? O Transformação agora não está mais realizando atividades, projeto da Primeira Igreja Batista em Viana das Pedras, mas eu lembro que eu fui por um objetivo especial, porque havia uma pessoa que iria fazer. Só que essa pessoa, ela acabou acontecendo ali manifestações demoníacas. E foi muito difícil. Essa pessoa foi armada para o projeto. E foi muito complicado. E naquele determinado momento, no final daquele dia de sábado, que você sabe do que eu estou falando, quando vai entrar num lugar de refrigério, aquela pessoa ainda estava com seu coração travado, e eu estava ali assistindo de longe tudo aquilo que estava acontecendo. E eu não podia, querido, passar por aquilo sozinho e viver tudo aquilo sozinho. Eu convoquei a igreja a qual eu fazia parte para estar orando, os radicais da minha igreja. E enquanto eles entrarem em oração imediatamente, e estavam em culto na igreja, os radicais saíram para uma sala
e se colocaram de joelho e começaram a orar em prol do que estava acontecendo lá. Querido, foi um mover extraordinário. Eu lembro de uma experiência também ali na Igreja Batista Central em Jardim Catarina. Ao final de um culto, uma pessoa teve uma manifestação demoníaca e foi muito difícil. Diversos demônios, uma legião. E já estava entrando a noite, e eu estava novo, ainda não tinha um mês naquela igreja. Poucos dias como pastor daquela igreja. E aí eu convoquei a minha antiga igreja. Eu pedi, ora aí. Eu falei, pessoal, ora aí porque a coisa aqui está difícil. É um atrás do outro. O negócio aqui não está fácil. Eu preciso de um exército orando comigo. E foi o que aconteceu. Aquela igreja se colocou em oração. E aí nós conseguimos, querido, romper e vencer com a luta que estávamos travando ali. Compartilhe a sua dor, querido. Procure uma pessoa que você confia. Procure uma mulher, um homem de Deus, querido. Uma pessoa madura espiritualmente. Mas não fique lutando essa guerra sozinho. Procure alguém, querido, que vai ser joelho junto com você. Em nome de Jesus. Josafá convoca o povo. O rei convocou o povo. Ele viu que não apenas eu, mas todo o povo tem que entrar nessa batalha. Tem que orar, tem que jejuar. O segundo apontamento é: lembre-se de quem é Deus. Quando você estiver, querido, diante das suas lutas, travando as suas guerras, não se esqueça. Nunca se esqueça de quem é Deus. Olha o verso 6. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Olha a oração desse rei: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. A oração de Josafá estava dizendo para aquela luta que ele estava travando, que ele estava prestes a acontecer, aquele exército que estava vindo, marchando contra Judá. Ele estava dizendo: Deus, eu sei quem tu és. Tu és o rei, o Deus desse universo que governa todos os mundos e ninguém pode opor-se a ti. Querido, eu não sei como tem sido seus dias de luta, como tem sido as suas guerras, mas eu sei de algo que você precisa aprender, que o texto nos ensina, querido: apresentar a Deus as nossas lutas e saber quem Deus é. Não podemos simplesmente acreditar nas mentiras de Satanás, porque Satanás, ele fala muita coisa ao nosso ouvido. Ele vai dizer que não adianta você estar orando, não adianta orar, você já ora há tanto tempo por isso, para de orar por isso. Ele vai dizer, querido, que você está sozinho. Ele vai falar que você foi abandonado. Ele vai dizer que Deus te esqueceu. Querido, não dê ouvidos para as mentiras do diabo. Não fique lamuriando a sua vida. Não faça da sua vida um mar de lamentações. Não fique reclamando, não fique murmurando. Mas faça como o profeta Jeremias, que você conhece ele como profeta chorão, e ele viveu vários conflitos. Se você lê o livro de Jeremias, o livro de Lamentações, são livros tremendos. Mas você vai ver um homem cheio de conflitos, um homem cheio de lamúrias. Mas chega um momento que ele diz, que ele decide e fala assim: não, chega, basta. Não quero mais trazer à memória isso. Mas ele diz em Lamentações capítulo 3, verso 21, olha, eu quero trazer à minha memória aquilo que vai me dar esperança. E o que te traz esperança, querido? Se não trazer à memória quem Deus é, o que governa sobre as nações, o que controla a minha vida, o que tem a última palavra sobre o meu diagnóstico, o que tem a última palavra sobre a minha família. Traga à sua memória, querido. Traga à sua mente aquilo que te dá esperança. Saiba quem é Deus.
no momento mais difícil da sua vida, ore para o Senhor. Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se de quem governa a sua vida. O terceiro apontamento está lá no verso 12. O terceiro apontamento é: reconheça o seu limite. Seja sincero, querido. Sabe aquele momento que a gente precisa ser sincero? Até com Deus, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que a gente seja sincero com Ele. É o momento de ser sincero com Deus e reconhecer quando chega o nosso limite. Olha o que diz o texto: ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Olha Josafá, o rei, falando: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Deus, eu não aguento mais. Ele está sendo sincero, ele reconheceu o limite dele, está dizendo: Deus, eu não tenho mais forças, Senhor. Eu não aguento mais, chegou no meu limite, eu não sei mais o que fazer. E Deus quer, querido, que você reconheça sim quando chega o seu limite. Ele quer que você reconheça sim quando você não tem mais forças. Por quê, querido? Porque nós somos limitados, sim, nós somos fracos, mas nós servimos a um Deus que é ilimitado. Amém, querido? Glória a Deus. Então reconheça o quão fraco nós somos. Isso aqui, querido, é se prostrar diante do Senhor. Isso aqui é depender totalmente do Senhor. E olha que Josafá, sem perceber, ele estava tomando a atitude correta. Ele estava tomando a atitude correta, querido, de uma forma natural, porque ele era um homem temente a Deus. E aí, de uma forma natural, ele está fazendo aqui, o texto diz que ele faz como salmista, lá no Salmo 121, vai dizer, ele diz: Senhor, eu não tenho força, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, mas eu vou fazer uma coisa, Senhor. Eu vou ficar com os meus olhos voltados para o Senhor. O Salmo 121 vai dizer que os meus olhos, estou olhando para os montes, me pergunto de onde virá o meu socorro. E a resposta é: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não sei como será, meu irmão, não sei. Mas eu tenho plena convicção de algo. Independente das lutas, independente das batalhas, independente das dores, nós não podemos desviar o nosso olhar do Senhor. O quarto apontamento, verso 14, verso 15, vai dizer assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. O quarto apontamento é: confie, meu irmão, acredite, tenha fé, pois o Senhor nosso Deus, para todas as lutas, para todas as nossas batalhas, Ele já providenciou o escape, já está pronto. Ele não vai permitir com que você venha passar por uma luta, se não houver um escape pronto para a sua vida, pronto para a nossa vida. Deus, Ele ouviu a oração daquele povo, o povo estava aflito, o povo foi jejuar, o povo foi orar. O rei se levanta e começa a orar e falar com o Senhor.
O Senhor então, querido Espírito de Deus, naquele momento ele era temporário, ele vinha sobre alguns, veio sobre Jaziel, um homem no meio da congregação, e aí Deus usa aquele homem para entregar o recado ao povo, dizendo: ei, não tem que ter medo, essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha. Sabe o que eu aprendo com isso? A resposta de Deus para aquele povo, porque lembre-se, o povo estava jejuando, estavam orando, eles estavam em um propósito diante de Deus. Deus, Ele não deixa ninguém que tenha um coração quebrantado e contrito sem resposta. Eu não sei quanto tempo você está orando, mas saiba, querido, que Deus vai te responder. Se quebrante diante do Senhor. Em nome de Jesus, tenha certeza disso. Tem uma frase que eu gosto muito, T.D. Jakes, ele diz que enquanto você estiver no propósito, Deus vai te proteger para proteger o propósito dele. E o propósito está blindado. Se você está no propósito, você está blindado junto. O que isso significa? Entenda, querido, que se for necessário, Deus ele vai usar a sua dor, Deus vai usar a sua luta, Deus vai usar a sua perda para cumprir os propósitos dele. E isso não vai mudar em nada em quem Deus é. Mas Deus continuará a te guardar se você estiver firme no propósito dele. Porque você será guardado, porque o propósito dele está blindado. Entenda isso. Deus está ouvindo a sua oração, querido. O seu escape já está pronto. A sua vitória já está garantida em nome de Jesus. Em último, está lá no verso 21 e 22. E esse é o que eu mais gosto. E esse talvez seja o que mais a gente costuma fazer. E sem perceber. Não é fácil. Mas é o que mais a gente costuma fazer e muitas vezes não percebemos isso. Em meio às lutas, adore. Olha o que diz o verso 21 e 22. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Para não ter que ler o texto todo de novo, logo após Jaziel se levantar no meio da congregação e falar a Josafá e a todos ali, Josafá tem uma atitude tremenda. Ele coloca o rosto dele no pó, então ele se ajoelha, ele se prostra, coloca o rosto no pó e começa ali a adorar o Senhor. Ele começa a orar. É interessante que ele não manda ninguém naquele momento, mas os levitas, o texto vai dizer que os levitas ficam ao redor dele, e aí depois todo o povo fica ao redor dos levitas. E aí eles começam a adorar o Senhor, eles começam a exaltar a Deus. Eles estão dizendo que estão no mesmo propósito da luta, da guerra que está sendo travada por aquele líder deles. Você está entendendo por que lá no início eu disse que não dá para ir para o radical de qualquer maneira? Não dá, querido, porque as lutas são tremendas. As lutas são talvez muito maiores do que nós poderíamos suportar. E não dá para ir e trabalhar em seja qual a área que for, porque não existe área mais especial que a outra. Não existe isso. Todos eles têm o seu grau de importância e todas elas são especiais. Porque é uma máquina funcionando, ou melhor, é um corpo, vamos dizer assim, que é uma máquina estranha, né? É um corpo funcionando e todas as funções ali compõem esse corpo. Por que não dá para ir de qualquer maneira? Porque a luta é muito grande.
E aí a gente olha para o texto bíblico. Ele está passando por uma luta tremenda, uma luta que ele nunca vivenciou antes. Ele fica com medo logo no início, ele fica alarmado, ele busca em Deus. Ele jejua, ele convoca os seus amigos, o seu povo para estar orando. Ele recebe a resposta de Deus. E quando ele recebe a resposta de Deus, ele não simplesmente levanta e fala: está tudo certo, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Ele bota o rosto no pó e ele se prostra. Por quê, querido? Porque não somos merecedores nem da graça e nem da misericórdia de Deus. E precisamos continuar se quebrantando e reconhecendo quem Deus é. Aí Josafá, no dia da batalha, ele convoca os levitas e fala assim: olha, pega os tambores, pega tudo, vocês vão na frente. Vocês vão ser a linha de frente do nosso exército. Olha só, hein? Ministério de louvor, hein? Olha a responsabilidade. Aqui, levitas, e especificamente nesse momento, eles apenas estão, na função de levar e conduzir o povo em adoração. Não dá para subir nesse altar, ou seja, qualquer um outro altar, de qualquer maneira. Não dá. De qualquer jeito, não dá. E eles vão na frente de batalhas, tocando, cantando, louvando, adorando a Deus. E eles vão cantando: graças ao Senhor por sua bondade. Quantas vezes estamos passando por tantas lutas e dores, incertezas, dúvidas, e Deus nos leva a colocar um louvor, um hino, ou traz na nossa mente uma canção, e quando menos percebe, a gente está adorando ao Senhor, estamos exaltando ao Senhor, lágrimas descem, o conforto, a direção do Senhor vem sobre a nossa vida. Isso só acontece comigo ou com você também? Amém, graças a Deus. É assim, querido. Em meio às lutas, adore ao Senhor. Recentemente ficamos sabendo daquela tragédia que aconteceu em Santa Catarina, e um dos pais deu um testemunho tremendo. É de machucar o coração, porque a dor que ele estava sentindo, a gente também sente junto. Mas é de glorificar a Deus o testemunho daquele pai, e mediante a uma dor tremenda que ele estava vivenciando. Quantas pessoas! E a palavra de Deus nos ensina isso. O apóstolo Paulo foi preso, e à meia-noite na prisão ele estava fazendo o quê? Louvando, adorando ao Senhor. Então, meu amado, em nome de Jesus, são 5 chaves, 5 apontamentos para a sua vida. Para de lutar sozinho. Traga à sua memória quem é Deus. Lembre-se de quem é o Senhor nosso Deus. Quando for necessário, seja sincero, sim, e diga: Deus, eu não aguento mais, eu reconheço o meu limite, eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço que eu não sei mais o que fazer, mas eu reconheço também, querido, que eu não vou desviar o meu olhar de Ti, os meus olhos estarão apenas no Senhor. E continue confiando, continue acreditando, continue tendo fé, e não pare nunca a sua adoração, por conta das lutas que nós temos travado. Posicionamento diante das lutas. Eu lembro de quem é mais da antiga, quem tem mais aí 15 anos de vida cristã, levanta a mão assim. Então você vai lembrar. Esse é bem mais antigo, mas eu falo 15 anos, porque até 15 anos atrás eu acredito que a gente ainda cantava alguns hinos assim. A história de um homem chamado Horatio Gates Spafford. Não sei quantos aqui já ouviu falar nesse homem. Um advogado de muito sucesso, homem rico, e dono, de vários imóveis nos Estados Unidos, mais precisamente em Chicago. E no ano de 1800, na década do ano de 1870, houve um grande incêndio. Um incêndio naquela época que matou centenas de pessoas e acabou com centenas de casas, de imóveis. E aquele homem que tinha muitas coisas, ele acaba tendo quase que uma falência financeira.
Aí logo após disso, ele tinha um filho de 2 anos de idade, o seu filho veio a falecer. Só que a maior tragédia, ou mais uma tragédia na vida desse homem, ainda estava para acontecer. 2 anos depois, esse homem tentando se recuperar, ele decide viajar à Europa, e naquela época era navio. Só que quando foi para embarcar, ele não conseguiu embarcar por algumas pendências que ele precisava resolver. Então ele via a sua esposa e as suas 4 filhas. E no meio daquela viagem acontece um naufrágio daquele navio. Ele se choca, com uma outra embarcação e acaba acontecendo um naufrágio. Dias depois ele recebe um telegrama da sua esposa, que já havia chegado na Inglaterra, dizendo: salva, mas só. E aí ele fica sabendo de tudo aquilo que aconteceu e decide viajar imediatamente. Quando ele estava indo, o capitão daquele navio, sabendo da história, da perda dele, terrível, e diz para ele, quando chega no local que aconteceu aquele naufrágio, ele chama ele e diz: olha, foi aqui aconteceu o naufrágio. As suas filhas estão no fundo desse mar. Ele diz para aquele capitão e diz assim: não, minhas filhas não estão lá. Minhas filhas estão onde Deus preparou para elas estarem. E aí ele escreve, que naquela época se tornou um poema e depois virou uma das canções mais conhecidas no mundo. O hino de número 398, não sei quantos conhecem aqui, mas ele diz assim: eu não sou cantor, não tenho esse dom, eu não canto. Tá? Entenda bem, eu não canto. Mas a primeira estrofe desse hino vai dizer assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Quem conhece? E aí o refrão é: sou feliz. Sou feliz. No momento de maior dor daquele homem, que ele perde a sua filha, ele diz: a dor não é capaz de tirar a felicidade que Cristo me proporcionou. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: Satanás, não, Satanás, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar por aquilo que está acontecendo comigo. Não, eu não vou fazer a sua vontade de querer se revoltar contra o mundo e contra o meu Deus. Eu digo, eu sou feliz com o Senhor, independente daquilo que acontecer comigo. Talvez você, meu irmão, esteja vivenciando a maior dor da sua vida, e você não está sabendo lidar com isso ainda. Mas não deixe essa dor roubar a alegria que Cristo te proporciona. Saiba, querido, que com Cristo, sim, nós somos felizes. Eu quero convidar o ministério de louvor, e nós estaremos cantando uma canção, e que ela vai resumir um pouco de tudo isso que nós falamos aqui. E eu queria, em nome de Jesus, que você nesse momento abrisse seu coração para o Senhor, falasse com Deus. Você, meu amigo, minha amiga, você que está aqui, talvez ainda não entregou sua vida a Jesus, e talvez você tenha questionamento dentro de si sobre coisas que estão acontecendo ou aconteceram a você. Ei, entenda uma coisa, querido, a sua história ainda não acabou. Não. Deus quer realizar ainda muitas coisas em sua vida e através da sua vida. Então é hora de tomar uma posição.
É hora de se posicionar diante de tudo aquilo que você está vivendo. Se posicionar diante de Deus como fez Josafá, que ele se posiciona diante de Deus, quando ele fica sabendo qual a posição que ele toma diante do Senhor. Vou orar, vou jejuar, vou convocar. E ele se posiciona contra o inferno, dizendo: não, vocês não irão vencer. A minha vida pertence ao Senhor Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé. Essa canção diz assim, que Deus, ele não rejeita a oração. Não. Deus, ele não rejeita a nossa oração, e diz que, assim como foi para Josafá, Deus ouviu a oração, Deus trouxe a resposta à oração dele, ao sofrimento, à angústia que ele estava vivenciando. E sabe qual foi o resultado de tudo aquilo? Ele não precisou pegar em uma espada, porque quando ele chega no campo de batalha, estavam todos mortos, porque o Senhor confundiu o povo e eles lutaram um contra os outros. Entenda, querido, quando Deus, ele estende a mão dele sobre a sua casa, sobre a sua família, é para você vencer. E eu quero crer em nome de Jesus que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém, querido? Então, mesmo se você estiver chorando, louve ao Senhor. Mesmo se você estiver com dores, louve ao Senhor. Mesmo se você estiver sofrendo, louve ao Senhor. Não importa, apenas louve e adore ao Senhor. Você pode cantar. Oração é alimento. Eu não vi, você já viu um justo sem resposta? Não. Não fica, não fica. Justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Você pode estar vivendo a noite do choro, mas a alegria é certa pela manhã, querido. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Louve, PIBVA. Adore ao Senhor. Não permita com que a sua dor faça você ficar de boca fechada. Tá sofrendo, louve. Exalte, glorifique ao nosso Deus. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Você crê? Eu creio nisso, querido. Na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa
Se alguém aqui nessa noite, se essa palavra fez sentido na sua vida, eu não sei qual é a luta que você está travando, eu não conheço a sua história, eu não sei o que você está passando, mas você nessa noite tomou uma decisão, você quer se posicionar diante de tudo aquilo que você está vivendo. Eu quero te convidar, querido, a sair do seu lugar, se junte aqui comigo. Eu quero te convidar a orar junto comigo aqui na frente. Há alguém entre nós que quer tomar esse posicionamento, que entendeu que não vou lutar mais sozinho as minhas guerras. Não, eu sei quem é o meu Deus. Não, eu vou adorar o Senhor perante tudo aquilo que eu estou vivendo. Eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu vou continuar. Você não precisa ficar envergonhado. Não, estamos entre família. Você não precisa contar o que você está vivenciando. Mas eu quero, junto com você, nesse momento, colocar a sua vida, a nossa vida diante do Senhor. Você pode sair do seu lugar, querido, vir aqui, para a gente estar orando junto, em nome de Jesus. E se você que está aqui e ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, é hora de se posicionar, é hora de tomar uma decisão. Não dá para continuar vivendo a mesma vida. Dê uma oportunidade ao Senhor, entregue sua vida a Jesus, em nome de Jesus. Vem aqui na frente também, em nome de Jesus. Eu vou convidar os intercessores que estejam aqui conosco. Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Adore, louvor, exalte ao Senhor, querido. com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Mais alguém? Mais alguém quer vir aqui? Sai do seu lugar, querido, em nome de Jesus. Não queremos insistir. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Santo Espírito, por falar tão profundamente aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque saímos daqui nessa noite, Deus, posicionados, ó Pai, diante de tudo aquilo que nós iremos vivenciar, ó Pai. Sabemos, Pai, que as lutas não são fáceis, que a cada dia, ó Pai, temos que enfrentar, ó Pai, adversidade. Mas nós encontramos na Tua Palavra, Deus, direcionamento, ó Deus, para tudo aquilo, ó Deus, que iremos vivenciar ou estamos vivenciando. Então, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que nos orienta, nos corrige, nos direciona, vivifica a nossa alma, nos traz esperança. E, ó Deus, em nome de Jesus, sobre os Teus servos, ó Pai, que vieram aqui na frente, os que estão ali, ó Deus, nos seus lugares. Pai, eu não sei, ó Pai, como muitos chegaram aqui, Deus, mas que eles possam sair daqui, Deus, diferente da forma como chegaram, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, esses que aqui vieram à frente. Toma a sua vida em suas mãos. Que eles possam, ó Pai, a cada dia ouvir a Tua voz.
que eles possam entender que o Senhor é com cada um deles. E Deus, em nome de Jesus, escreva uma nova história, um novo começo, e conceda aos teus servos as vitórias que eles tanto necessitam, Pai, em nome de Jesus, Pai. Continue abençoando, Deus, a primeira igreja batista em Vista Alegre, Pai. Continue, Deus, acrescentando a esta igreja todos quantos o Senhor quer salvar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou esta cidade a esta igreja, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela nova visão que o Senhor desce ao teu servo. Obrigado, Senhor Deus, pelo novo momento que esta igreja irá viver, ó Deus, e que esta igreja que já faz isso, Pai, mas fará isso, ó Deus, com muito mais velocidade, que é, ó Deus, Deus, atacar as portas do inferno e saquear o inferno, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama sobre esta igreja, Senhor Deus, um crescimento exponencial, Pai. Ó Deus, abençoe o teu servo, pastor Vladimir, e toda a sua família. A cada dia esteja sustentando, guardando, Pai. Assim como os outros pastores dessa igreja, Senhor Deus, tome em suas mãos, Pai. Dê sabedoria, Senhor Deus. Cuida, guarda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E Deus, essa semana que se inicia, Deus, onde muitos ali, ó Deus, vieram do projeto Revolução Radical, com, ó Deus, um desejo, com um recomeço em suas histórias. Dê, ó Deus, aos teus servos, ó Pai, uma semana abençoada. Conceda, Deus, aos teus servos que aqui estão, ó Deus, uma semana abençoada. Aqueles que estão necessitando de respostas, Senhor Deus, que eles recebam do Senhor a resposta. Que portas de trabalho, de emprego possam se abrir na vida daqueles teus servos, ó Pai, que tanto aguardam, ó Deus. Que haja restauração, que haja cura, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, no próximo domingo estarmos reunidos mais uma vez aqui, Deus, com os testemunhos, ó Pai, daquilo que o Senhor realizou em nossa vida durante esta semana. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu nome seja exaltado, glorificado a cada dia. E Deus, em nome de Jesus, que possamos todos os dias, sem se importar com aquilo que vem acontecer, que possamos estar sempre louvando, Te adorando, sempre, em nome de Jesus.